Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos mais um glorioso dia. Hoje, 29 de junho de 2025, nós manteremos a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de louvor, de adoração e de mergulho na palavra do Senhor. E hoje estaremos no livro de Salmos, o Salmos 25, né? E vamos usar o versículo aqui 12, para que a gente possa caminhar junto nesse devocional. E nele está escrito: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. No devocional de ontem, nós também fizemos um devocional baseado em cima de um questionamento. Vocês lembram? Que foi no versículo 3, em que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Sobre estar na presença de Deus. E no de hoje, nós fazemos, quando eu digo nós, é o salmista. Ele diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Porque o homem que teme ao Senhor também é um homem que vai ao encontro daquilo que nós queremos, que é estar na presença no monte do Senhor. A gente fala monte por uma referência que nós estamos lidando aqui com o Velho Testamento, né? E no Velho Testamento essa é uma expressão bastante comum para se referenciar a estar na presença de Deus, ou seja, tem intimidade, tem relacionamento. Lembrando que quando era na época de Arão, nós temos que claramente Deus descia lá do seu lugar santo dos céus, né? E vinha passear e poder, vamos dizer assim, ter momentos agradáveis com Adão, com Eva. É um negócio interessante, maravilhoso. Você já se imaginou? Você consegue sentir, você consegue imaginar se Deus está saindo de lá e vindo te visitar todos os dias para conversar contigo no final de tarde, ou no início da manhã, ou na própria madrugada quando tu acorda? Experimenta pensar sobre isso ao levantar pela madrugada. Por que eu estou acordando? Estou acordando de repente e estou perdendo sono. Será que não é para se encontrar com Deus, com a palavra de Deus, pegar a tua Bíblia e fazer uma meditação, uma oração e viver essa maravilha de Deus? E bom, então, voltando ao nosso devocional, que é o homem que teme ao Senhor. Ele diz assim: o interessante é que este homem que teme ao Senhor, o salmista diz que Deus o ensinará no caminho que deve escolher. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque o salmista está vivendo aqui um momento, mais um dos muitos momentos que o salmista ele está em aflição. Ele está em aflição, ele está com medo, ele está angustiado. E aí ele precisa saber, então, o direcionamento, ele precisa saber entender, ele precisa ter uma referência de como se conduzir, como sair daquela situação, e principalmente quem tem poder e força para conduzir nesse sentido. E logo no versículo 1 desses Salmos, ele diz assim: Senhor, levanto a minha alma. Então, ele já consegue dizer assim: olha, eu estou em aflição, eu tenho medo, eu estou angustiado, meus inimigos me cercam, meus inimigos me perseguem, eu estou confuso, ou pelo menos parece que eu estou confuso, mas ele diz assim: é ti, Senhor, que levanta a minha alma. Ou seja, logo no amanhecer. Eu posso dizer que é amanhecer? Não, mas durante todo dia ele coloca a alma dele à disposição, está nos caminhos do Senhor. Aí ele continua assim, no versículo 2: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. E aqui está a essência. Por quê? Porque ele direciona a alma ao Senhor, ele confia no Senhor, porque ele tem algo aqui muito, vamos dizer assim, muito sério contra ele. Ele tem inimigos que se levantam. E aí ele pede para que Deus não deixe ele confundido, com uma sensação de será ou não socorrido pelo Senhor. E o salmista tem esse reconhecimento, ele diz assim: Senhor, e o engraçado, ele diz assim, durante o salmo, ele diz assim: Senhor, faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Isso está no versículo 4. Ele pede para ser guiado, para ser ensinado, para ser trabalhado. Ele pede para que o Senhor não se esqueça das misericórdias, das benignidades, que vem desde a eternidade, porque são essas misericórdias, essas benignidades que fará que o Senhor tenha o olhar bondoso, caridoso, humilde, o olhar de generosidade sobre ele, sobre alguém que é pecador. E ele diz, e ele reconhece que ele é pecador, então ele vai e pede para o Senhor, para que o Senhor não se lembre das transgressões, não se lembre das iniquidades, mas que ele derrame sobre ele, que ele se estabeleça, que ele se conduza, que ele decida, segundo a própria misericórdia que pertence a ele. Ele: Senhor, o salmista pede: lembra-te de mim por tua bondade, não te lembra de mim pelos meus pecados, não te lembra de mim pelos meus erros, não te lembra de mim pelas minhas mazelas, não te lembra de mim pela minha falta de sensatez. Por favor, Senhor, seja meu socorro, seja em ti eu confio. E aí, ele fala tudo isso, mas ele traz no versículo 8, ele diz assim: bom e reto é o Senhor, ele que ensinará os caminhos aos pecadores. Ainda bem, Senhor, que essa tua bondade, essa tua generosidade, ela é maravilhosa, que faz com que tu faz por esse teu amor, essa tua retidão, essa tua aliança, esse teu compromisso, esse teu cuidado, com esse teu propósito, criou o homem, tu possa, então, nos libertar dos pecados, ensinar os caminhos, para que a gente possa te guardar, a gente possa te obedecer. E aí o salmista vai te trazendo, sempre lembrando sobre as misericórdias do Senhor, que são eternas, que são constantes. Aí ele vem trazendo várias coisas, vamos dizer assim, várias certezas, dizendo que aquele a quem o Senhor ensinar, aquele a quem obedecer o Senhor, aquele que andar nos caminhos de retidão, aquele que for
forte, aquele que for perseverante no Senhor, ele traz lá no versículo 13, ele diz assim, a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra, ou seja, alguém que estará suprido, mantido, protegido, alguém que prosperará diante de Deus. E tudo isso, quando você continua aqui nesses salmos, quando você continua aqui no caminho, mas o plano de fundo, a verdade é que ele, Senhor, é que ele é alguém que está, por exemplo, necessitando de socorro, necessitando de apoio, porque na continuidade desse salmo, ele diz assim, Senhor, olha para mim com tua piedade, olha para mim, Pai, verdade. E ele diz, porque estou solitário e aflito, muito, ele está se sentindo sozinho, sendo que o Senhor está sempre com os seus filhos. Ah, Pai, o salmista está ansioso, o salmista está se sentindo apertado, o salmista está se sentindo aflito, o salmista está se sentindo em dor, o salmista está se sentindo enlameado de pecados. E ele se vê os seus inimigos se multiplicando e partindo para cima dele com ódio, com crueldade. E ele volta a dizer para o Senhor, ele volta a pedir para o Senhor, lá no versículo 20, guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Estabelecendo mais uma vez a certeza, a confiança. Estabelecendo mais uma vez que o pedido de socorro, o clamor e a segurança está em Deus. Mas a gente tem que sempre lembrar sobre isso aqui, que nós estamos falando de um homem em que eles não tinham uma perspectiva de eternidade, mas eles tinham uma perspectiva que o Senhor estando com ele, a vitória era garantida. A sua vida física era salva. Mas aqui também ele fala sobre a sua alma, sobre o seu íntimo, sobre as suas emoções, sobre a sua paz interior. Ele queria esse socorro do Senhor. Maravilha, quem não quer? Você quer? Eu quero. E por fim, ele diz, no versículo 12, ele deixa de observar agora somente ele passa a observar o seu povo. E aí eu digo, para a nossa vida prática, para os nossos tempos atuais, para nós somos igreja, a gente deixa de olhar só para a gente, sobre as nossas dores e pedindo para que Deus também atue dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade. Porque o salmista diz, redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. A Israel que poderia ser ele, mas agora é a sua comunidade, o seu povo, aqueles que ele liderava. O salmista não quer só para si a bênção, não quer só para si a proteção. Assim como nós, irmãos, não devemos querer só para nós, não queremos dever só para nossa casa, mas devemos pensar na nossa igreja, na nossa comunidade cristã e todos aqueles que buscam o Senhor. Que Deus e Pai Todo-Poderoso esteja conosco, nos sustentando, amando e cuidando. Que Deus nos cuide mesmo.